Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós vamos ler aqui no livro de Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 55, glória a Deus, versículo 6 e versículo 7. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e ao homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Glória a Deus, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. O título dessa palavra eu vou repetir mais uma vez. Aceite a oportunidade de um novo caminho que o Senhor tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, ela é dirigida aos vivos, que somos nós até aqui, aos sobreviventes a terrores que já lhes sobrevieram na vida. O Senhor sempre nos proporciona uma oportunidade de um novo caminho, de um novo recomeço, de uma nova história, não importando o que já passou ou a idade, o que importa é estar vivo. E enquanto vida há nessa terra, uma convicção que eu tenho é que há jeito para todas as coisas, porque é o Senhor que pode tudo na nossa vida. Tudo que é impossível aos nossos olhos é possível ao Senhor. Então, a oportunidade de um novo caminho. Por quê? Porque tem muita gente sofrendo. Acredito eu que todo ser humano na face da terra tem sofrido e sempre sofrerá e já sofreram por alguma coisa. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a vida é assim. Ela não é em sua perfeição de bênçãos e vitórias e de alegrias. Porque também se há tristezas, se há dissabores, se há decepções. E isso foi estabelecido pelo próprio Criador quando ele descreveu ali, usou o seu servo Salomão para escrever em Eclesiastes capítulo 3. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir, tem um tempo de guerra, tem um tempo de paz, tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer. Então, quer dizer, tudo tem o seu tempo determinado na vida. E assim, nós, enquanto estamos vivos, podemos crer que dias melhores virão para nós. Principalmente você que diz assim, mas a minha vida a senhora não sabe. E você nem sabe a minha. Ah, mas a minha vida, olha, é de tanto estreito, tanta tribulação, tanta angústia, tanta perca. Problema com filho, problema com marido, problema com esposa, problema no trabalho. Ai, problema disso e daquilo, filho doente, lá, e assim, tanta coisa. Bom, cada um tem uma história para contar. Até porque a vida é isso mesmo. É os anos que o Senhor nos permite aqui na terra para que tenhamos cada um a sua história. Agora, o que vai fazer diferença na nossa vida, tanto concernente a contribuir para a nossa salvação, como para agradarmos a Deus enquanto vida estivermos aqui, quanto também para termos uma vida melhor e que também vai contribuir para deixar um bom marco, um bom exemplo de nós para as próximas gerações que o Senhor permitir, é como nós decidimos caminhar na nossa vida. Essa é a questão. Então, como é que eu decido caminhar na minha vida? O que é que eu quero da minha vida? Qual tem sido as minhas opções? Em que eu tenho crido, onde eu tenho me firmado? Louvado seja Deus, o que é que eu tenho? O que é que eu estou buscando? Então, é isso que eu quero trazer para vocês neste momento, que o fundamento para um caminho bem-sucedido, para um caminho
que eu não estou dizendo aqui que vai ser isento de problemas, que seremos isentos ou blindados contra problemas. Não estou dizendo isso aqui. Mas eu estou dizendo que um caminho com o Senhor Jesus Cristo, o qual é o fundamento de todas as coisas, então, a vida sim, o Senhor pode proporcionar muitas bênçãos para nós, nos fortalecer mais ainda nos momentos difíceis. Louvado seja Deus. Além de que ele prometeu aqui nessa terra mesmo, que aquele que seguisse a ele e assim deixasse outras prioridades e colocasse ele em primeiro lugar, receberia 100 vezes mais e a vida eterna. Foi isso que ele falou em sua palavra. Louvado seja Deus. Então, o que eu quero dizer é, o fundamento da nossa vida qual tem sido? Se é o Senhor Jesus Cristo, então vamos analisar como é que nós temos vivido a nossa vida. Eu te pergunto, como é que você tem vivido a sua vida? Tem vivido de uma forma que agrada a Deus? Tem vivido de uma forma assim, vamos dizer, satisfatória? Ou tem vivido assim como se deixasse os dias se ecoar pelos seus dedos e entrar dia e sadia? E quantas pessoas tomam remédio, não é? Ficam assim dentro de quarto trancadas por causa da dor, por causa da angústia, por causa da dificuldade. Mas o que eu quero dizer é, louvado seja Deus, que há um jeito para todas as causas. Enquanto estamos vivos, aleluia, há jeito para todas as nossas causas. Aí você diz assim, mas eu perdi tudo na minha vida. Aí volta somente para a palavra de Deus, Jó também perdeu. E ele não desceu à sepultura cheio de tristeza e de amargura. O Senhor reconstruiu a vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Com todas as percas que ele enfrentou, o Senhor reconstruiu a vida dele por completo. E não foi só financeiramente, foi espiritualmente, foi emocionalmente, socialmente e por aí vai. Aí tem pessoas que dizem assim, mas eu sofri besteira na vida, eu sou um pecador, pecadora, todos nós somos, louvado seja Deus. Essa é uma verdade que eu falo além para a sua consolação. Agora o que eu quero dizer é, enquanto vida tem, porque a nossa vida é muito estável, então precisamos fazer o que o Senhor usou aqui, a boca do profeta dele Isaías para falar. Capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, diz o Senhor. E ele diz, e se converta a mim, ele fala, porque o Senhor se compadecerá de você, de todos nós. Torne para o Senhor Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Não são as nossas atitudes que nos fazem acepção ao Senhor a ponto de ele não agir com misericórdia na nossa vida. Ele age com misericórdia na vida daquele que crê, na vida daquele que se aproxima sinceramente, daquele que deseja abandonar, abdicar, se desvencilhar dos seus pecados verdadeiramente. O Senhor é perdoador e ele está estendendo a mão, a atenção dele e nos dando a oportunidade a cada dia, porque quando abrimos os olhos é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de recomeçar, de ter uma vida melhor, louvado seja Deus. Agora, a acepção dos nossos caminhos, ou seja, as nossas escolhas enquanto vida, é que vai repercutir se o Senhor vai nos abençoar e também para uma vida eterna ou com o Senhor ou assim sem o Senhor. É nestas questões. Então, mais uma vez eu lhe digo, aproveite a oportunidade de um novo caminho que o Senhor tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer assim, a senhora não sabe minha vida. A minha vida está destruída, eu perdi minha família, eu estou nas drogas, eu estou nos vícios, não tem jeito para mim. E eu te digo, tem jeito. E o que eu estou dizendo, porque tem jeito, é porque tem mesmo. Louvado seja Deus, porque não há nenhuma vida de uma criatura da terra a qual seja impossível do Senhor consertar. Louvado seja Deus, há jeito para a sua vida. Agora, o que é que eu preciso fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Para eu abraçar
da forma correta, a oportunidade que o Senhor está me dando para eu vir para uma nova vida, uma vida com Deus. O que é que eu preciso fazer da minha vida? O texto é bem claro. Louvado seja o nome do Senhor. 3 coisas mostra que a princípio está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é um ponto. Vou buscar o Senhor como? Aonde? Ora, conversando com Ele a princípio. Louvado seja Deus. Nem que você esteja no seu quarto e ponha 2 cadeiras, se sente em uma e ponha outra, e diga assim: Senhor, pela fé eu te peço, me escute. Eu preciso da sua ajuda. Tenha certeza absoluta que o Senhor, Ele vai te ouvir, que o Senhor vai visitar o seu interior e vai dar paz à sua alma. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o que está escrito, ou seja, enquanto esse tempo favorável da graça de Deus, que é o seu favor imerecido, está estendido. Aí alguém diz assim: mas nesse mundo tão terrível que estamos, a senhora diz aí que o tempo da graça de Deus está estendido? Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala de um tempo pior do que este, muito pior. Então, nós estamos num tempo onde nós podemos clamar e pedir ao Senhor baseado em Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, tempos de refrigério, de um escape, de um alívio, e é por Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. É desse jeito. O que mais precisamos fazer? O versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Vejam bem, aqui fala de ímpio e fala de homem maligno. E qual é a diferença? Bom, de ser humano para ser humano, nenhuma. Mas a diferença aqui é as atitudes. Ou seja, um ímpio, ele vive nas coisas de ímpio. Anda segundo a carne. Anda segundo os seus próprios desejos. É aquele que se preocupa consigo mesmo. Não está se empenhando, se enveredando em buscar o Senhor, em estar na presença de Deus. Vive a própria vida egoisticamente. Então, esse é um homem ímpio. Agora, um homem maligno, o que é isso? Qual a diferença que diz o homem maligno e seus pensamentos? É pessoas que a mente está cheia de malícia, que arquiteta matar o próximo, que fica na espreita para tentar roubar ou tirar, arrancar e destruir aquilo que é do próximo, ou seja, que está coligado com Satanás. É assim. Então o Senhor está dizendo: o que é ímpio ou que está na malignidade, deixe esses tipos de coisa. Se converta ao Senhor, ou seja, mude para Ele, se volte para Ele, como todos nós. Aí ele diz: torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar e é grandioso em abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui, qual é a descrição deste caminho que o Senhor me oferece? Como é que é o caminho do Senhor? Louvado seja Deus. Bom, em primeiro lugar, já entendemos aqui o que é que o Senhor pede a princípio. Para nós deixarmos o que não convém, para nós nos aproximarmos do Senhor e buscarmos a Ele, a presença dEle em oração, em contrição, enquanto há tempo. Muito bem. Agora, qual é a descrição do caminho que o Senhor nos oferece? Antes de tudo, eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o próprio caminho. Ele disse no Evangelho de João 14,6. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é o caminho? É o Senhor Jesus. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus. E quem é que é a vida e da vida e é o autor da vida e autor e consumador da fé? É o Senhor Jesus Cristo também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o caminho para Deus, o caminho, louvado seja Deus, certo a seguir, o caminho que o Criador deseja é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele, louvado seja Deus. Agora mais.
Louvado seja Deus. Ele é o caminho. O que mais? Como é que é a descrição desse caminho que o Senhor nos oferece? Em Salmo 18, versículo 30, diz assim, que o caminho do Senhor é perfeito e a palavra dele é provada. Louvado seja Deus. Ou seja, o que é isso? É que se a pessoa anda no caminho do Senhor, o Senhor sempre dará instruções à pessoa. Ou seja, não é um caminho assim aleatório, não é um caminho assim que a pessoa entra cegamente, sem entender as coisas, ou que vai ficar desprovido ou desprovida da direção de Deus. Não é isto. O caminho do Senhor é perfeito, por quê? Porque é a vontade dele para as criaturas, que somos nós. O caminho dele, louvado seja Deus, é perfeito, porque é estabelecido, é constituído e criado pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tenha certeza que quando nós decidimos andar no caminho do Senhor Jesus Cristo, ele nos dará orientação e direção e nos mostrará o que é certo e o que é errado. Louvado seja Deus, e não nos deixará enganados e nem confundidos, não. Por quê? Porque ele estará observando que nós estamos nos esforçando para andarmos no caminho dele. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do Senhor é diferente dos nossos próprios caminhos. Porque o caminho do Senhor, ele é perfeito. Porque também constitui-se de um passado com o Senhor, de um presente com o Senhor, de um futuro com o Senhor. Se no passado você não se apegou ao Senhor, está no tempo presente, então é hora de se apegar. Porque o futuro é incerto e está nas mãos do Senhor, e só ele sabe. Louvado seja Deus, quantos dias de vida temos aqui nessa terra. Então o ser humano, ele tem que viver o presente, o real, o aqui e agora. Portanto, eu aproveito essa linda oportunidade para dizer que aquele que está afastada do caminho do Senhor, volte. Louvado seja Deus. Aí você diz, mas a minha vida é uma coisa, é uma vergonha. Louvado seja Deus. O Senhor já sabe muito antes de você abrir a boca. E não existe vida que o Senhor não possa consertar e abençoar. Então, estou lhe dizendo, vá para ele. Louvado seja o nome do Senhor para ele. Ele quer abençoar a sua vida, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer consertar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer mostrar a solução, ele quer direcionar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há impossível para Deus. Não existe vida desconcertada que o Senhor não possa consertar. Não existe, louvado seja Deus, pecados humanos, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas fora este, não existe pecado que o Senhor não perdoe. Louvado seja Deus. E nós sabemos que somente o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém terá remissão se não for pelo Senhor. Ninguém tem perdão de pecados se não for pelo Senhor Jesus. Ninguém terá uma vida nova se não for pelo Senhor Jesus. Ninguém encontrará razão de viver se não for no próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, o caminho do Senhor, ele é o verdadeiro, ele é o que se deve seguir, ele é, aleluia, um caminho cujo se tem a vida. Louvado seja Deus, a vida eterna. Tem bênçãos e vitórias? Tem. Tem muitos sofrimentos e tribulações? Também tem. Louvado seja Deus. Mas com o Senhor no barco é muito melhor. Quer mais? O caminho do Senhor, como diz Mateus 7, 13 e 14, é estreito e apertado. E o do mundo, como é que é? O do mundo é largo, entra de tudo, de todo jeito. Como eu costumo dar uma linguagem bem simples para que se entenda. É como se fosse batata em feira. Enche assim, vai de todo jeito, de todo mundo, de toda hora, de todo momento. Mas o caminho do Senhor, ele é diferente. Ele é estreito e ele é apertado. Louvado seja o nome do Senhor. É estreito e apertado. Então, louvado seja Deus. Alguém pode perguntar, igual a Pedro perguntou ao Senhor Jesus quando ele falou para o jovem rico o que é que ele devia fazer. E Pedro falou para o Senhor assim e disse, bom, mestre, é o seguinte, nós deixamos tudo para te servir, nós vamos ganhar o que com isso? O que é que nós vamos ter? Como é que é? Como é que nós vamos ganhar o quê? E eu lhe digo desde já, que se você se aproxima da presença do Senhor,
com este tipo de motivação apenas pelo que ele pode dar, eu quero dizer que a sua vinda ao Senhor, louvado seja Deus, ainda não é autêntica, ainda não é completa. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque toda criatura, louvado seja Deus, todo ser humano foi criado pelo Criador, Efésios 2:10, para as boas obras. E por isso mesmo, independente se ele der, ou se ele não der, ou se ele fizer, ou se ele não fizer, ou se ele realizar o meu sonho ou não realizar, ou se ele curar ou não curar, ou se viver ou morrer, louvado seja Deus, ele é Deus, e é neste pensamento que nós devemos segui-lo. Louvado seja Deus. É nesse pensamento de adorar ele, de servi-lo como ele é. Louvado seja Deus, e não pelo que ele pode dar. O que ele pode dar e as nossas petições, os nossos desejos e pedidos, não é que é um pecado ou um erro, mas não deve ser a prioridade daquele que se aproxima de Deus. Deve ser a prioridade de quem se aproxima de Deus é seguir a ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus. Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas na sua vida. É área sentimental, é restauração de saúde, é área financeira, é casa, é sonho, é seja lá o que for, é conversão e libertação. O Senhor diz, as demais coisas te serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então, o caminho do Senhor é isso. Louvado seja Deus. O que mais posso falar do caminho do Senhor? Louvado seja Deus. Isaías, aqui capítulo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler alguns versículos que são muito importantes para a nossa vida. Louvado seja Deus. O que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época? O Senhor reivindicava aqui. Ele abria a boca e dizia assim, versículo 9, do capítulo 30 de Isaías. Ele dizia, povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Ou seja, muitas vezes nós seres humanos somos assim, rebeldes e não queremos ouvir. E por que mentirosos? Porque o Senhor diz, esse povo que se aproxima de mim com os lábios, com a boca, professa meu nome, diz que eu estou no coração deles, mas o coração deles estão distantes de mim, porque eu peço a eles e eles não fazem, porque eu digo, adorem a mim e eles não adoram, porque eu digo, largue o pecado e eles não largam. É assim, desse jeito, louvado seja o nome do Senhor. Então nós, louvado seja Deus, uma coisa é abrir a boca e dizer, eu creio no Senhor e sirvo a Ele. Outra coisa é eu viver os princípios dEle e Ele olhar para mim e dizer, verdadeiramente me serve. Radargue de Calverébia. Essa é a realidade. Aí o Senhor falava mais com o povo e dizia assim, louvado seja Deus. Glória a Deus. Dizia aqui no versículo 10, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para vós o que é reto, dizem apenas coisas aprazíveis, e tende para vós enganado, com lisonjas, ou seja, tem gente que só quer ir para a casa do Senhor só para ouvir o que quer. Se for para ouvir a palavra de Deus, se for para ouvir doutrina, se for para ouvir conceito, não quer saber. Aí tem gente que busca alguém que ore, um profeta, louvado seja Deus, e uns devem orar pelos outros, mas se Deus falar uma palavra para se converter, ou uma palavra para melhorar os caminhos, ninguém quer saber não, só quer saber das bênçãos de Deus, só quer ir para a igreja, para quê? Para ouvir dizer, olha, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai abençoar, e Deus vai te dar chave de carro, e Deus vai te dar aquele marido, e Deus vai te dar isso, e vai te dar aquilo, e na mesma coisa estava acontecendo com o povo naquela época. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Existia profeta para eles, videntes, que eles só queriam ouvir falar desses profetas, o que saía da boca deles, se fosse lisonjas, se fosse coisas boas. Se não fosse, eles não queriam saber, era desse jeito. E o povo andando no caminho errado, é assim.
Então não adianta eu ouvir uma palavra maravilhosa e linda e dizer Deus vai me abençoar, Deus vai fazer e acontecer, se eu não estou contribuindo para tal, se eu não estou buscando a presença de Deus, se eu não estou abdicando dos meus pecados, se eu continuo no erro, na torpeza, se eu continuo fazendo o que Deus já disse a mim que não é para fazer, aí não adianta eu estar ouvindo Deus vai fazer e vai abençoar e a vida não mudar, tá entendendo? Aí depois ninguém culpa Deus não. A culpa é nossa mesmo, é nós humanos, é assim. Quem está na presença de Deus, ele faz. Agora, se não está na presença de Deus e só quer ir atrás dos servos, servas do Senhor na igreja só para ouvir o que é lindo, o que amacia o ego, então pode até ouvir. Agora, acontecer, aí é que é. Porque com o Senhor, ninguém brinca, ninguém engana. É assim. Louvado seja Deus. Por isso que o caminho do Senhor, ele é estreito. Por quê? Porque esse caminho não é de todo jeito. Eu não posso pegar o evangelho e adaptar ao meu estilo de vida e dizer, isso aqui eu vivo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso aqui vou viver. Agora, converter e melhorar os nossos caminhos, isso aqui eu não quero saber, não. Não, eu quero viver e estar aqui. Nenhuma ferramenta contra mim prosperará. Nem o mal se levantar, vai cair. Mas eu não quero viver isso aqui, rejeitar o pecado. Isso aqui eu não quero viver, não. Eu quero viver isso aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus como ela é. O Senhor tem bênção e vitória para todos? Tem. O Senhor não ia criar ninguém debalde, inutilmente, para apenas sofrer, cumprir dias de vida na terra e morrer. Não. Mas o Senhor nos criou, diz Efésios 2:10, para as boas obras, louvado seja Deus, para que o nome dele fosse glorificado na nossa vida e para isso precisamos dar lugar para ele, é assim. Ou vocês acham que essas enchentes, esses dilúvios que têm acontecido, esses terremotos, maremotos, é o quê? É porque a mãe natureza está furiosa e vem cair. Até quando vai estar se justificando e sabendo que é a mão do Criador? Porque simplesmente muitos não olham para ele, muitos não querem saber dele, muitos não buscam a ele, nem o respeitam, nem respeitam o nome dele, nem a palavra dele, nem nada. Aí simplesmente quer as bênçãos de Deus. Aí o Senhor castiga mesmo. Aí quando eu vou averiguar, observar um país, louvado seja Deus pelo noticiário, que foi afetado, vamos dizer, por enchente. Aí quem é o Deus de lá? É Catarina. Aí quando vou observar outro lugar, quem é o Deus de lá? É Buda. Quando vou observar o noticiário do que aconteceu, quem é o Deus de lá? Não, é tudo ateísta. Aí ainda reclama que Deus é mau, que Deus é ruim. E a ruindade vem de nós mesmos, para começar. O Senhor não é injusto. Louvado seja Deus. Ele é amor e ele é fogo consumidor. É assim. Ele é misericordiosíssimo, mas ele também se ira. Quer ver uma coisa que Deus abomina? Que Deus se ira, se enche de furor? É adorar imagens de escultura. Ele odeia. E assim muitos fazem. Eu quero a bênção do Senhor. Está aqui o amuleto. O amuleto da sorte. Está aqui a santa tal. E lá vai o santo tal. E assim, faça como quiser. Mas sabendo que as bênçãos de Deus só tem aqueles que olham para ele. E fazem dele a sua prioridade. E que não vive num politeísmo, um Deus para isso, um Deus para aquilo, uma imagem para isso, uma imagem para aquilo. O que é isso? Deus não precisa de nenhuma imagem representativa para representá-lo. Ele quer um coração que se aproxime dele, é isso que ele quer. Louvado seja Deus. Então, Senhor, o caminho é estreito. Ah, minha filha, esse negócio de renunciar por amor a Jesus... Ah, minha filha, ninguém quer, não. Esse negócio de sofrer por causa do evangelho, mas nunca. O povo procura o atalho mesmo, é a facilidade.
É a lindeza e a maravilha. Ah, mas não, isso aí é mais uma doença, não é os terremotos assim mesmo, é as terras que estão cedendo. Não, é isso mesmo, é porque acontece. Muito bem, vá, continue nesse raciocínio. Continue assim, sem observar que é a ira de Deus. Pode pensar que é a mãe natureza, o que você quiser. Louvado seja Deus. Quem é o criador de todas as coisas? É o próprio Deus. Ele é que fez todas as coisas. Portanto, ele diz que aquele que entra no caminho dele, louvado seja Deus, uma vida melhor terá. Ah, a senhora está prometendo prosperidade, a senhora está prometendo. Nunca estou prometendo nem dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que o caminho é o Senhor. E ele fazendo ou não, ele é Deus. Agora eu te garanto que aquele que vem até ele com interesse de coração, uma vida melhor terá do que aqui está. Com certeza. É assim. Isaías capítulo 30, tem mais versículos. Versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitas esta palavra e confias na opressão, na perversidade, e ainda assim vos estribais. O que é isso? Não, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de nada. Eu tenho iate, eu tenho avião, eu tenho helicóptero. Ah, eu tenho formatura, eu tenho inteligência, eu tenho beleza. Ah, eu vou ser modelo. Ah, eu vou aparecer na televisão, vou ser famoso ou famosa. Eu sou lindo e linda e maravilhosa. Pois é. Aí prefere se confiar em si mesmo e se estribar do que buscar a presença de Deus. Porque a vida é tão instável. A senhora morte não respeita a idade. O senhor coronavírus também não respeita a idade. Isso é Satanás, está repreendido. Satanás é não, minha filha. Não é Satanás, não. É a mão do Senhor, porque quem criou as pragas do Egito foi o próprio Deus. É a mão do Senhor? É. Por quê? Porque o Senhor não está satisfeito com o globo terra, não. É assim. Então, a justiça dele vai passando. Ele diz que regeria as nações com vara de ferro. Louvado seja Deus. Agora, quem estiver na presença do Senhor e buscando a ele, ele não é injusto. Ainda que parta, ainda que morra, mas vai ter a salvação. É assim. Mas se Deus prometeu a você vitórias aqui nessa terra, ele é poderoso para fazer. Louvado seja Deus. Independente de morte de coronavírus, ele faz. Ele quer pessoas com fidelidade para com ele. É isso que ele está querendo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais aqui no Isaías 30. Aí aqui diz mais. Louvado seja Deus. Versículo 15. E assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e repousardes, estaria a vossa salvação. Ou seja, onde é a fonte da salvação? É o Senhor, e ele está dizendo, se convertendo a ele e repousando nele, ou seja, descansando nele. Aí ele diz, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. É assim. O povo de Israel, o Senhor dava tudo por eles. E quando eles vinham para o Senhor, maravilha, louvado seja Deus, o Senhor perdoava, visitava a terra com pão, assim, dava vitória a eles dos inimigos, fazia eles viver, prosperava eles, louvado seja Deus, se multiplicava. Mas quando eles davam as costas para o Senhor, eles sofriam por causa dos próprios pecados. Então, louvado seja Deus, o Senhor disse, se vocês tivessem me ouvido e tivessem se convertido, vocês estariam sossegados, teriam confiança em mim, vocês teriam força em mim, mas vocês não quiseram. Então, muitos deles na época não quiseram, como hoje. Muitos não querem. Aí quer ouvir o que é lindo e maravilhoso. Se eu estivesse aqui profetizando, ai, Deus está falando que está dando chave de carro e de apartamento, que Deus está visitando a tua conta bancária, que Deus está fazendo isso e aquilo. Era tanta mensagem aqui, era tanta gente assistindo, que era uma coisa. Mas quando se fala a palavra de Deus, aí acha o quê? Que a pessoa é radical, acha que a pessoa é legalista, acha que a pessoa está o quê? Que é muito santa, Eu não sou santa de forma alguma, sou cheia de pecado. Agora tem uma coisa, é porque eu me conscientizo da coisa e peço a Jesus para ele me ajudar e me consertar. É assim, louvado seja Deus. Então essa é a verdade, é a palavra de Deus, não é nada de mim aqui, louvado seja Deus, é a palavra dele.
Aí o versículo 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, de justiça. Louvado seja Deus, bem-aventurados todos que nele esperam. Aí você olha e diz assim, mas eu conheço uma pessoa que só Jesus na causa. A pessoa não busca a Deus, a pessoa já teve tanto livramento de morte. A pessoa, olha, eu já orei, já pedi tanto para essa pessoa. Parece que quanto mais eu oro, parece que se distancia, até tão para longe. Meu Deus, parece que o Senhor nem me vê, nem escuta a minha oração, não é isso não. É porque o Senhor, ele dá um tempo de misericórdia. Ele diz aqui, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, ou seja, ele exerce a longanimidade para que muitos venham para ele. Mas sabendo que essa longanimidade não é, louvado seja Deus, para sempre, nós sabemos disso. Louvado seja Deus, porque nossa vida aqui na terra é passageira. Aí o Senhor dá tempo o quê? Para o ser humano, a criatura, nós nos chegarmos a ele, pedirmos a ele ajuda e ele nos consertar e nos converter desse jeito. É todo ser humano, não tem esse na terra, é todos nós. Louvado seja Deus. Aí aqui diz, o Senhor diz, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorará mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo te responderá. Ou seja, aquele que vem para o Senhor, tanto vai ter a salvação, louvado seja Deus, como o Senhor diz, e diz na sua palavra, Apocalipse 20, versículo 4, diz que um dia não haverá mais morte, nem choro, nem clamor, nem dor, todas essas coisas serão passadas. Louvado seja Deus. Aí ele diz aqui, se compadecerá de ti, ouvirá a voz do teu clamor e te responderá. Louvado seja Deus, mas enquanto isso, ele diz aqui, versículo 20, bem vos dará o pão de angústia, água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando como asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. O que é isso aqui? Se vocês forem ler 2 Crônicas, capítulo 15, Israel viveu um momento no tempo do rei Asa, em que o Senhor os afligia com todo tipo de angústia. E que, além disso, nem tinha sacerdote na época para ensinar eles, nem tinha profeta, nem tinha nada. É como se o Senhor tivesse dado as costas a eles temporariamente. Diz que eles não tinham sossego, diz que ninguém podia entrar nem sair na cidade, que era uma coisa mesmo, vamos dizer assim, outras palavras, era como o inferno na terra, era desse jeito. E o que é que o Senhor queria daquele povo? Que eles se convertessem. Aí quando Asa se despertou, que era o rei da época, a buscar o Senhor e a consertar o altar. Quando ele começou a se aproximar do Senhor e fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que foram vendo que Deus era com ele e foram seguindo ele. Eu quero dizer a você que está me escutando agora nesse momento e alguém que vai me escutar. De repente você diz assim, na minha família sou eu que busco o Senhor. Os outros não buscam o Senhor, eu já estou tão cansada, eu estou tão enfraquecida. Deus te diz, não se enfraqueça não, continue buscando. Agora faça o seguinte, busque agora para si mesmo e diga assim, Senhor, me encha do teu espírito e da tua presença. Senhor, recalabaxeremefly, opera na minha vida, Senhor. Olha, eu estou aqui, usa-me como instrumento, retira a angústia, retira a tristeza. Senhor, faz milagre agora na minha vida, Senhor, estou pedindo na minha vida, por quê? Porque eles vão olhar para você e vão dizer assim, tá vendo alguma coisa diferente nele e nela, nem parecia que tinha fé, e agora tem emprego, e agora a vida sentimental foi restaurada, e agora a vida financeira tá melhor, e agora tá mais alegre, e agora tava doente e agora não tá mais. O que é que tá acontecendo? Eu vou seguir o Deus dele, o Deus dela, porque a coisa tá diferente. Louvado seja Deus. Rederbe couve underfly, levante-se. Peça a Deus agora por você, pela sua alma. Diga, Senhor, faça um milagre na minha vida. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor resplandecendo em mim, os outros vão ver que o Senhor é na minha vida. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 15, diz que Asa fez isso.
consertou o altar que estava quebrado, louvado seja Deus, se aproximou do Senhor. Oh, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o povo começou a olhar para ele e disse, olha o rei, está diferente o rei. Aleluia, começaram a se congregar, começaram a se juntar, começaram a se unir. Aleluia, sabe por quê? Louvado seja Deus, porque se você serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a diferença positiva do Senhor, ela tem que resplandecer, ela tem que brilhar em você. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que somos chamados para ser luz e sal da terra. Louvado seja Deus. A resplandecência, a presença do Senhor tem que brilhar em você. Louvado seja Deus, para que os outros venham. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, recambiando reflaço e decouve esterga. Imagine uma nação inteira. Tudo a Bíblia diz, eu vou ler aqui para vocês um pedaço para voltar para Isaías 31. Aleluia, recalabância, neflai. Segunda Crônicas 15. Raderg de que overrebia fly. Versículo 2 diz assim. E um profeta chamado Azarias, servo do Senhor, entrou de encontro a Asa e disse, ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor estará convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. E sabe como é que Israel estava naquele dia? Eu vou dizer a vocês. Versículo 3, Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem ninguém que ensinasse, ou seja, sem os instrutores, que disse aqui em Isaías 30. E a Bíblia diz que eles se angustiavam e diz aqui que o Senhor os apertava com toda espécie de angústia. Já pensou? Uma coisa é Satanás oprimir, outra coisa é as situações da vida oprimir e nos tirar a paz. Mas vocês já pensaram o próprio Deus oprimir? Vocês já pensaram o próprio Deus, vamos dizer assim, é um termo bizarro, que os teólogos não usam, mas eu uso. Já pensou quando o Senhor, vamos dizer assim, pesa a mão dele, assim para vocês entenderem? Já pensou como é que é a coisa? Louvado seja Deus se não é mais dura. Louvado seja Deus, embora ele é misericordioso, mas o que eu quero dizer é que se o Senhor deseja afligir, castigar e punir para nos aproximarmos dele, ele sabe muito bem como fazer. Louvado seja Deus. Mas aqui diz, louvado seja Deus, ó, versículo 5, naqueles tempos, não foi um tempo só não, foi tempos. Diz assim, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia todas as espécies de perturbações. Gente se levantava contra a gente, ou seja, era guerra dentro de casa, era guerra no comércio, era guerra na sinagoga, era guerra do lado de fora. Cidade contra cidade despedaçava, porque Deus os conturbava com toda espécie de angústia. É desse jeito. Aí hoje eu te pergunto, vivemos num tempo parecido ou não? O que é que vocês acham? Mas a Bíblia diz aqui uma coisa interessante. Nesse texto aqui, antes de voltar para Isaías 31, versículo 4. Mas quando na angústia se convertiam ao Senhor, o Deus de Israel, eles o buscavam e eles o achavam. Louvado seja Deus. Achava como? Não era tirando da provação daquele momento, mas era ao menos dando alívio a eles e força para continuar e fazê-los sobreviventes ao que estavam passando. Louvado seja Deus. Hoje você pode dizer, minha vida não está boa, mas você é sobrevivente. Aleluia. Você pode dizer assim, olha, a coisa está difícil, mas você é sobrevivente. E eu estou falando aqui para os sobreviventes, uma palavra para os vivos. É que enquanto a vida há jeito, remantro e decovesterga, não importa o teor da profundidade, da gravidade da tua causa, eu quero dizer que há jeito. O Senhor tem poder para restaurar, para libertar, para curar, para transformar. Louvado seja Deus. Se for necessário tirar alguma coisa do teu caminho, ele tira. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é que o Criador sabe trabalhar. Ele sabe abençoar. Não existe limitação para o poder de Deus, não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui de Asa que eu vou falar para vocês verem aqui, louvado seja o nome do Senhor. Oh, remantuí de covestana me fly, louvado seja Deus.
Oh, Radergne que overrebia fly. Versículo 7, o Senhor está te dizendo, esforçai-vos. Não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra tem uma recompensa. E ouvindo, pois, asa. Louvado seja Deus, o rei da época, essas palavras e a profecia. Louvado seja Deus, a Bíblia diz que ele esforçou-se. Ou seja, ele fez um esforço extra, um sacrifício extra. Ele tirou as abominações de toda a terra. Louvado seja Deus. Renovou o altar do Senhor, e a Bíblia diz, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e os estranhos de Efraim, de Manassés, de Simeão, porque, louvado seja Deus, se uniram em grande número, porque eles viram que o Senhor Deus era com ele, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor era com ele, e ali fizeram um concerto, e a Bíblia diz que tudo aquilo, o Senhor, louvado seja Deus, mudou, e no meio deles teve paz. Quando fizeram um concerto com um Senhor. E começou através de quem? Através de Asa, de um. Louvado seja Deus que estava triste, esmurecido e também sofrendo. Louvado seja Deus, mas temia o Senhor. Mas ele não ficou naquela situação toda a vida. Ele levantou-se. Louvado seja Deus. Ele foi fazer um concerto com Deus no altar do Senhor, louvado seja Deus. Eu te digo, você não perseverou esses anos todos para morrer, vamos dizer assim, na beira da praia. É momento de você buscar o Senhor pela sua vida e dizer, Senhor, use-me com poder, me encha da tua presença, Senhor. Me dê uma sabedoria maravilhosa a ponto de eu falar e ninguém resistir. Senhor, me abençoe. Agora sou eu peço por mim, louvado seja Deus. E o Senhor vai te encher e vão ver a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Se um quer um milagre, vai receber. Se você quer um milagre na sua vida, só você, como se estivesse lutando contra a maré inteira. Louvado seja Deus. Mas se você crê no milagre, você vai ver o milagre. Se você procura andar na presença de Deus, verá o milagre, verá a solução, verá a libertação, verá a resposta, verá a cura, verá a providência, verá a porta aberta. É assim, louvado seja o nome do Senhor. Anda na presença de Deus para tu ver, louvado seja Deus. Se o Senhor não vai andar contigo e não vai mudar a tua vida, anda na presença de Deus, louvado seja Deus. O Senhor te desafia e diz, anda na minha presença, para tu ver, em poucos dias o que é que eu vou fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Somente como sinal, fora o que ele fará mais na frente. Louvado seja Deus. Voltando a Isaías capítulo 30, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, versículo 21. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. O caminho é Jesus, anda na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Anda com Deus, faz a vontade de Deus, porque nem o mal resiste, porque o Senhor vai ser na tua vida, louvado seja Deus. E para encerrar esta palavra, oh glória a Deus, eu quero dar o exemplo aqui de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando o Senhor disse a ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações na terra. E traduzindo para nós hoje, o Senhor está nos dizendo assim, louvado seja até Deus, ouve a minha palavra, preste atenção que eu estou te pedindo, procure se desvencilhar do pecado, procure se desvencilhar daquilo que não me agrada, busque a mim com interesse de coração, busque a mim sinceramente, porque eu te farei bem-sucedido e bem-sucedida, abençoado e abençoada, você será uma bênção, e se porventura um mal se levantar contra você, louvado seja Deus, vai se ver comigo, e se assim, louvado seja Deus, você andar na minha presença, o Senhor está dizendo que vai te abençoar e que vai andar com você, louvado seja Deus. Você já pensou o que é o Criador dizer que vai andar com a pessoa? Qual é o inferno, a macumba ou Satanás que resiste? Me diga. Aleluia, louvado seja Deus. E para encerrar, remantro e decove esteremeflaço e decove rebianderefly. Aleluia, Gênesis 15,
Versículo 1, alguns versículos, e depois dessas coisas, a palavra do Senhor vê Abrão, que na época ele era Abrão, em visão, dizendo, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, redergue-me que eu verfly. O Senhor diz, o Senhor exige de nós e de você, ande na minha presença, aleluia. Provérbios 28, 13 diz assim, aquele que encobre suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor está dizendo, eu tenho te dado vida para você vir à minha presença. Já não é mais tempo de você vir superficialmente. Já não é mais tempo de você vir de forma light. Já não é mais tempo de você se aproximar de Deus só quando precisa. Mas o Senhor quer intimidade com o seu povo, quer comunhão, porque Ele quer te abençoar e te fazer o instrumento dele na terra. Louvado seja Deus. Ele quer usar você. Ele quer fazer diferença na tua vida, na tua casa. Ele quer curar o teu interior, ele quer abençoar a tua vida, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor disse a Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Louvado seja o nome do Senhor, remantro e decouve asterga. Deus está dizendo, procure andar na minha presença, procure e aceite a oportunidade de um novo caminho que o Senhor tem para você, louvado seja Deus. Aceite a oportunidade, não queira mais vínculo com a duplicidade, não ande em contramão à vontade de Deus, remanto e decouve asterga, reborgue de que houver rebiefly. Alguém que me escuta aqui, é verdade que o Senhor te fez promessas, é verdade, mas como poderá se cumprir se você não obedece a Ele, a vontade dEle, se não anda conforme a vontade dEle, você já sabe o que é que Ele anda te pedindo, faça. Louvado seja Deus, porque as bênçãos dEle virão, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem vitória para mim, para você, louvado seja Deus. Nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Não há problema que Ele não resolva. Não há pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não há pecado que Ele não perdoe. Louvado seja Deus. E não existe porta que Ele não possa abrir. Aí você diz, e aquele e aquela que não vem para a minha presença? A Bíblia diz, tem um versículo, é Provérbios 26, 25, que diz assim, que na palma da mão do Senhor está o coração de um rei. E o Senhor inclina para onde Ele quiser. Remanto e decouve asteremefly. Assim encerra esta palavra dizendo, olhe para a sua alma, louvado seja Deus, aproveite a oportunidade de um novo caminho com Deus. Porque os demais que você tem orado e tem pedido, vão se chegar. Louvado seja Deus, vão ver que Deus é na sua vida. Deus lhe abençoe. Glória a Deus, deixe seu comentário aí abaixo. E se inscrevam no meu canal, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus no YouTube. Louvado seja Deus. Lá tem os meus louvores, que o Senhor me deu, que eu gravei há muitos anos, e tem a pregação da palavra de Deus. Se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem essa live. Deus abençoe a todos.